As descobertas inexplicáveis deixam claro que nosso passado era totalmente contraditório do que acreditamos atualmente, pois haviam civilizações pré-históricas cujo avanço tecnológico é reivindicado para rivalizar ou superar o nosso. Hoje, no mundo desconhecido, veremos algumas descobertas que contradizem tudo o que sabemos a respeito do passado. Mas antes de conferir, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. O mapa de Piri Reis. Piri Reis foi um almirante otomano, também conhecido como Hadi Muhammad, que viveu entre os anos de 1465 e 1554. Uma das descobertas mais fascinantes deste explorador é um mapa criado por ele em 1513, que traz com grande precisão a localização da América do Sul com relação à África, assim como a situação da costa da Europa e norte da África. Este foi o primeiro mapa a retratar a América como um continente único. Os arqueólogos têm em mãos apenas metade do mapa original, e o fato mais intrigante é que ele mostra com exatidão alguns locais que ainda não haviam sido descobertos naquela época, como a Antártida e a Groenlândia. O mapa é tão preciso que os detalhes dão a impressão que o explorador se baseou em imagens aéreas para criá-lo. Mas quem as criou? Seria alguma civilização antiga com tecnologia avançada? O mapa de Piri Reis não retrata os polos como regiões cobertas de gelo, mas sim como estas terras eram antes da última era glacial. Uma das perguntas que intrigam os cientistas é: como um almirante otomano conseguiu elaborar um mapa tão preciso baseado em informações de 10.000 anos atrás? Pois até mesmo a NASA realizou diversos estudos e precisou de imagens de satélites e de outros equipamentos altamente tecnológicos para recriar o antigo panorama destas regiões. Lanion-Coit. O Lanion-Coit é uma das construções megalíticas mais misteriosas entre os historiadores. O monumento fica localizado em Cornwall, ao sul do Reino Unido. Os arqueólogos acreditam que a estrutura foi erguida no período neolítico, antes das pirâmides egípcias e das ferramentas metálicas. No ano de 1815, devido a uma grande tempestade, as pedras de Lanion-Coit foram derrubadas e deslocadas, e apenas 9 anos depois, em 1824, elas foram reerguidas, mas não da mesma maneira que estava originalmente. Alguns pesquisadores especulam que o local era utilizado como uma câmara funerária. Já outros acreditam que o monumento foi construído para a realização de cerimônias rituais, pois acredita-se que na sua forma original, o Lanion-Coit estava alinhado com pontos cardinais. Atualmente o dolmen possui 3 pedras usadas como suporte e elevadas a uma altura de 1,5 metro, com uma enorme pedra de 12 toneladas acima. Os historiadores não sabem para qual propósito a estrutura foi erguida e como civilizações tão antigas e sem o mínimo de tecnologia conseguiram erguer pedras tão pesadas. Tábua de Despelio. No ano de 1993, às margens de um lago neolítico, localizado numa ilha próxima à aldeia de Espelho, o professor George Homosiades e sua equipe de pesquisadores desenterraram a Tábua de Despelio, que trata-se de um tablete de madeira com alguns símbolos. A tábua foi estudada pelo processo Carbono 14 e descobriu-se que ela data de 7.300 anos, ou 5.200 anos antes de Cristo. Em 2004, durante a revelação da descoberta, o professor George alegou que o texto gravado na tábua não poderia ser publicado, pois ele desafia a atual história da origem da escrita e fala articuladas, representada por letras ao invés de ideogramas na Grécia e Europa. Segundo o professor de arqueologia pré-histórica da Universidade de Aristóteles de Tessalonique, os símbolos contradizem a atual teoria de que os gregos antigos receberam seu alfabeto de uma civilização antiga do Oriente Médio. Hoje em dia, a teoria aceita é de que os gregos foram ensinados a escrever pelos fenícios por volta de 800 a.C. Porém, uma questão emerge entre os estudiosos. Como é possível a língua grega ter 800.000 palavras e ser classificada como a primeira língua entre todas as conhecidas do mundo e a segunda colocada ter apenas 250.000 palavras? Como é possível os poemas homéricos terem sido escritos em 800 BC, quando justamente nesta época os gregos aprenderam a escrever? Além disso, a Tábua de Despelio é 2.000 anos mais velha que os escritos achados dos sumérios e 4.000 anos mais antiga que as escritas lineares da Creta messênica. Sequim Barro.
O Sequim Barro é um grande sítio arqueológico localizado no vale do rio Sequim, a cerca de 12 quilômetros do Oceano Pacífico e a 300 quilômetros de Lima, no Peru. O sítio possui ruínas de 3.500 a.C. até 1.300 a.C., tornando-se um dos mais antigos centros de civilização do hemisfério ocidental. As ruínas de Sequim cobrem uma área de 37 hectares. O centro cerimonial da ruína consiste em 3 construções monumentais que datam de diferentes épocas. Além disso, dentre as ruínas foi descoberta em 2008 uma praça circular datada de 3.500 a.C. Outros achados importantes incluem a confirmação de que Sequim foi provavelmente habitado em 4.500 a.C. por uma população que produziu eventualmente a arquitetura monumental encontrada em Sequim Barro. A data em que a agricultura tornou-se a fonte mais importante de subsistência desta população é incerta, mas as descobertas feitas no local contradizem a teoria de diversos antropólogos de que as primeiras civilizações do Peru não se baseavam na agricultura como meio de sobrevivência, mas sim na exploração dos recursos marítimos encontrados no litoral peruano. Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá é um monumento arqueológico que está situado no município de Ingá, no estado da Paraíba, Brasil. Os símbolos sulcados e esculpidos com bastante técnica lembram figuras humanas e de animais. Linhas onduladas remetem ao movimento das águas. Há contornos curvilíneos, círculos pendulares e diversos formatos cônicos que assemelham-se a foguetes. De acordo com arqueólogos e historiadores, as inscrições pertencem a uma cultura extinta entre 2.000 e 5.000 anos atrás. Não se sabe a data na qual foram feitas as inscrições, pois a pedra está numa área fluvial, onde não há vestígios orgânicos nem utensílios cerâmicos, objetos ou tecidos semelhantes aos encontrados na rocha. Além disso, algumas ações realizadas há menos de um século dificultam a descoberta de mais informações a respeito das inscrições. Na década de 1950, algumas pedras com desenhos esculpidos próximas da rocha principal foram destruídos e destinados à pavimentação das ruas. A área total do complexo arqueológico era de 1.200 metros quadrados, mas hoje em dia ocupa apenas 1.000 metros quadrados. Além destes fatores, o clima também influencia, pois a pedra fica exposta ao sol, frio, chuva, desgastando a sua camada superficial, apagando lentamente a história dos primeiros habitantes do Brasil, o que causa grande inquietação nos pesquisadores que especulam se realmente foram os índios os primeiros a habitar o Brasil. Takht Rustam, Afeganistão. O Takht Rustam é um monumento pouco conhecido e fica localizado na província de Samangan, ao norte do Afeganistão. Trata-se de um mosteiro budista construído em pedra, com um pequeno mausoléu quadrado acima. Os arqueólogos acreditam que a construção data dos séculos 4 e 5. O canal em torno do monumento possui cerca de 8 metros de profundidade, com um caminho que leva ao fundo da trincheira. O mausoléu possui 5 cavernas individuais, onde há pequenos furos que permitem que raios de luz as iluminem. A construção não possui nenhum elemento decorativo, mas torna-se impressionante por sua grande façanha de engenharia. Mas por qual motivo este monumento foi esculpido de maneira tão incomum? Os historiadores propuseram 2 possíveis motivos. O primeiro é que poderia ter sido feito com o propósito de camuflagem, para proteger o mosteiro de invasores. Outra explicação pressupõe que o local foi construído simplesmente para proteger os monges das temperaturas extremas do Afeganistão. O que mais intriga os historiadores é o fato de não saberem qual o real propósito desta construção e como os povos antigos conseguiram elaborar esta grande estrutura, pois nesta época não havia tecnologia para realizar tal feito. E você, o que achou destas descobertas? Você acredita que elas podem mudar o rumo da história? Conte pra gente aqui nos comentários. Quer aprender os melhores exercícios para emagrecer e ganhar massa muscular? Ou até mesmo dicas de alimentação para alcançar o corpo desejado? Então o canal SOS Saúde pode ser o ideal para você. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores aqui do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.